Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste 15º domingo do tempo comum, nós meditaremos o Evangelho belíssimo, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. O Evangelho do chamado de Jesus aos seus discípulos. Nós vemos que Jesus, chamando os seus discípulos, ele chama, como diz o Evangelho em grego, os discípulos para si, para aprenderem dele, não só para escutá-lo, não só para serem catequizados por ele, mas para fazerem uma experiência profunda do seu amor, para tocarem Jesus, para experimentarem Jesus, para entrarem em relação com o Senhor. Uma relação esta que não é baseada apenas em um crer em dogmas ou um crer racional, mas é um crer no sentido grego, é um dar adesão à pessoa de Jesus após ter feito a experiência, após ter entrado em sintonia, após se fazer um com o Senhor. É um crer para ter a coragem de anunciar este Cristo, esse Deus, contra todos os poderes de morte deste mundo. E nós vemos quanto poder de morte nós encontramos no mundo, quantas estruturas de morte. Basta vermos aqui no nosso próprio país. A própria senhora presidente Dilma Rousseff, que antes das eleições assinou um termo dizendo que ela não faria nada para que o aborto fosse legalizado no Brasil. E nós vemos toda essa estrutura do seu governo que agora está lutando para legalizar o aborto no Brasil. Até o Regional 1 Sul 1 da CNBB se pronunciou pedindo um pronunciamento, mas não um pronunciamento da senhora presidente, mas decisões que mostrem que ela é contra o aborto e que ela cumpra com a sua palavra, pois seus atos governamentais não estão cumprindo com a honra da sua palavra. Nós estamos vendo uma mulher que está mostrando que não tem honra, a não ser que faça o contrário, que mostre concretamente e pare toda essa estrutura de morte que está sendo implantada no Brasil a favor do aborto. Assim sendo, que ela dê passos em favor da vida. E o primeiro passo que o Regional Sul da CNBB pede é aquele de demitir a senhora ministra das Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, que ela mesma disse que já fez 2 abortos, é favorável ao aborto e aprendeu na Colômbia como fazer o aborto manual com as próprias mãos, para ensinar. Ou seja, uma mulher que é abortista e aborteira. E nós sabemos que aqueles que estão a favor da morte pertencem ao demônio. Uma mulher que mostra que pertence a Satanás, está sendo guiada por Satanás, porque está não a favor de Deus, está a favor da morte. E é muito claro o Evangelho: ou estamos com Deus, ou estamos com o demônio. Ou estamos do lado da vida, ou estamos do lado da morte. Irmãos, acordemos, façamos alguma coisa, nós não podemos nos calar, devemos lutar pela vida, e vida esta significa exigir os nossos direitos de cidadão brasileiro, porque esse governo pensa que somos trouxas, que calamos a nossa boca, que nos vendemos a esse partido abortista. E ao contrário, é nosso direito exigir que agora a senhora Dilma Rousseff cumpra com a sua palavra e seja uma mulher honrada, senão para nós será uma mulher sem honra. E Jesus nos pede esse compromisso.
é em defesa da vida. Jesus nos pede os compromissos, nós somos chamados por Ele a sermos apóstolos, a sermos missionários de Sua palavra, missionário da vida, a expulsarmos os demônios que estão ao nosso lado. E hoje o primeiro demônio que está ao nosso lado é este governo abortista, que se está mostrando abortista. Se não é abortista, mostre o contrário. Coloque leis que proíbam o aborto em todos os estados do Brasil. Coloque leis. Façam algo se são realmente contra o aborto. Demitam todas essas ministras abortistas que estão no governo a favor do aborto. Nós pedimos coisas concretas. E é nosso dever, irmãos, exigir isso. Infelizmente, nós, o povo brasileiro, somos um povo medíocre, acomodados, que temos medo de lutar pelos nossos direitos e dizer a verdade. Mas nós devemos dizer a verdade e lutar pelos nossos direitos. Nós devemos fazer tudo isso. E Jesus nos pede este compromisso. Porque senão o sangue que será derramado também cairá sobre nós, que nos calamos, que somos apóstatas da verdade. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo parte da igreja, parte do clero, parte dos leigos, apóstatas da verdade, que se venderam aos partidos políticos, que têm rabo preso e por isso não gritam contra o aborto, não gritam contra a verdade, não gritam contra a falsidade e não gritam contra a ditadura de morte que está sendo implantada no nosso país, embaixo dos panos. Tudo isso que eu disse pode ser acompanhado nos jornais, nos pronunciamentos feitos nos jornais, no qual segue um outro vídeo que está na internet, que eu também coloquei, lendo o pronunciamento do Regional 1 da CNBB, que foi também presidido pelo bispo Dom Benedito da Diocese de Assis, presidente da Comissão em Defesa da Vida do Regional Sul da CNBB. Irmãos e irmãs, quero, após essa introdução, ler convosco, proclamar o Evangelho deste domingo e fazermos um comentário deste Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos vossos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Jesus nos chama para junto dele, para nos dar uma missão de continuar o seu reino. Não uma missão onde nós somos chamados a substituir a pessoa de Jesus, porque esse é insubstituível, mas nós somos chamados a levar a pessoa de Jesus, a abrir as estradas para que Ele possa entrar nos corações.
nos corações de todos aqueles que nós encontramos. É preparar, na verdade, a vinda de Jesus. E nós podemos preparar a vinda de Jesus à medida que nós, após termos feito uma experiência pessoal com Jesus que mudou a nossa vida e que nos dá o compromisso de vida com Jesus, com a verdade, aí nós podemos relatar também para aqueles irmãos que nós encontramos, aqueles irmãos perdidos da casa de Israel, aqueles que eram também dos nossos e se perderam, a relatar para eles a nossa mensagem, a nossa experiência de que Cristo está vivo e ressuscitado no nosso meio. É necessário nós pedirmos muito, irmãos, para cada um de nós, a conversão do nosso coração. E cada encontro com Jesus que nós fazemos é um encontro que nos chama à conversão, à mudança, a não termos medo deste mundo de treva, a não termos medo deste mundo que pode matar o nosso corpo, com o nosso testemunho em palavras e obras, mas não pode matar a nossa alma. Nós somos chamados, irmãos, a testemunhar o Cristo vivo no qual nós cremos, como fizeram tantos mártires, como fizeram tantos homens e mulheres de fé que não tiveram medo de proclamar e dizer a verdade para anunciar a palavra que é o próprio Cristo. A palavra que liberta, a palavra que dá coragem, a palavra que traz a verdadeira vida. E Jesus, após chamar para si, Jesus chama os 12, no em grego diz Jesus chamou os 12 para si. Após chamar os 12 para si, Jesus envia-os 2 a 2. E é interessante esse dado, Jesus nos envia 2 a 2, para mostrar que a comunhão verdadeira, a verdadeira fé, ela se faz na comunidade. Onde eu não sou chamado a anunciar uma fé genial que eu acredito. Como os muitos, até na renovação carismática, acham que o Espírito Santo desceu sobre eles e tudo que eles dizem é palavra de Deus e palavra de verdade, sendo que muitas vezes não passam de puros hipócritas, porque não tem a experiência comunitária. A fé, ela passa pelo crivo da comunidade, ela passa pela obediência à igreja, ela passa na vivência de 2. E por isso que realmente viver em comunidade é um grande aprendizado, mas também é uma grande dificuldade, porque eu sou chamado primeiramente a testemunhar aquele que vive comigo, que eu creio em Cristo, para depois poder anunciar Ele, anunciar o Cristo àqueles que eu encontro. Assim Jesus nos chama a viver com o outro, para viver em unidade com Ele, para depois, vivendo nesta unidade verdadeira e não na hipocrisia, vivendo na sinceridade com o irmão, poder anunciar essa experiência que eu faço com o outro de Cristo, anunciar àqueles que estão fora. E isto é a verdadeira fé. A verdadeira fé que passa pela experiência da igreja. Assim, irmãos, o outro para mim não é mais um obstáculo, pelo contrário, ele é um instrumento de Deus para moldar a minha experiência de Deus, para me levar a Deus, para também viver a minha vida pessoal com o Senhor. No Evangelho também diz que Jesus ele chama, após chamar os 12 e envia-os de 2 a 2, Jesus dá um poder sobre eles, sobre os espíritos impuros. E como eu dizia, Jesus ele nos dá o poder de exorcizar o demônio que está presente na nossa vida e que quer a nossa morte. E nós podemos ver que existem tantos inúmeros demônios, demônios esses dentro de nós, o nosso egoísmo, a nossa falsidade, a nossa hipocrisia,
Demônios esses na nossa família, adultério, lesbianismo, prostituição. Demônios este fora, essa política de morte que quer a morte de tantos inocentes, a eutanásia, toda essa ditadura homossexual que quer descer de goela abaixo o homossexualismo nas nossas famílias, nas nossas crianças, que quer perverter e quer fazer uma escola homossexual, transformando os nossos meninos, as nossas meninas já na escola com essa mentalidade homossexual, em nome de um respeito, que esse respeito só existe para eles e para nós que somos héteros não existe, porque nós devemos aceitá-los, mas eles não nos aceitam, porque quando nós batemos contra, dizendo que isto não é a vontade de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher para formar uma família, eles nos dizem que nós é que devemos mudar, sendo que nós que seguimos a Cristo, nós vivemos com os padrões de Cristo. E Paulo diz muito claro, a Sagrada Escritura diz muito claro que é pecado e que não nos é lícito. E nós cristãos devemos guardar as nossas crianças contra essa ditadura gay, que quer fazer um exército de gays. Nós devemos então, realmente como cristão, exorcizarmos todos estes demônios, todos esses espíritos do mal, todas essas ideologias malignas que querem a morte. Uma coisa sim é respeitar. Nós devemos respeito a todas as pessoas, porque são todas filhas de Deus, mas nós não somos obrigados a concordar. Concordar é uma coisa, respeitar é outra. E da mesma forma que eles têm a liberdade de dizer o que acreditam, nós também devemos ter. E não podemos ser calados por isso, porque se somos, onde está a democracia? E nós vemos que essa ditadura gay quer uma democracia só para eles. E para o resto que seja imposto um silêncio. A ditadura homossexual é esta. E Jesus recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Jesus pede que eles não levem nada para o caminho, ou seja, que eles confiem inteiramente na providência de Deus, que eles vão anunciar o reino, vão fazer a sua parte, mas que anunciar o reino, levar a palavra, não depende de meios humanos, porque o reino de Deus depende apenas de Deus. Ao discípulo cabe apenas confiar no Senhor e fazer a sua parte. O resto faz Deus. Porque nós não somos deuses, como muitas vezes pensamos, que com a nossa força, que com as nossas palavras, que com o nosso agir, iremos revolucionar o mundo. E ao contrário, nós só fazemos alguma coisa quando o Senhor faz conosco. E para o Senhor fazer conosco, nós temos que ser um homem, uma mulher de perfeita oração, unidos com o Senhor, eu diria até mais orante do que ativo, porque uma oração, um ativismo, uma vida ativa sem oração não passa de um ativismo numa filantropia social. Agora, só a oração num homem que se dá a Deus, numa mulher que se dá a Deus, que se dá para trabalhar por Deus, pode criar o reino de Deus. E Jesus mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus ele pede aos seus discípulos o essencial, que eles vão para a missão confiando na providência, com o cajado que significa o pastoreio, o mandato do Senhor para pastorear aqueles que o Senhor coloca no seu caminho. Era o cajado do pastor que guiava as ovelhas, que ajudava o pastor a caminhar e que dava um ritmo para as ovelhas. E o Senhor nos chama a ir como necessário para a missão. A missão esta aqui é ir ao encontro do outro e proclamar a minha experiência
do Senhor. Eu só posso ter uma experiência do Senhor quando eu estou com o Senhor, não quando eu falo do Senhor, mas quando eu permaneço unido com o meu coração ao coração de Deus. E este poder que o Senhor dá também sobre os espíritos é o que nós chamamos em grego a palavra exousia, que significa a própria força de Deus. Quando nós caminhamos na missão, nós já temos o estado de graça contra todos o mal que o inimigo deseja nos dar, tanto os inimigos físicos quanto espirituais, porque Deus está conosco. E como eu dizia, o inimigo pode até nos tirar a vida neste mundo, mas não a vida eterna. Pode matar o nosso corpo, mas não a nossa alma. E Jesus disse: se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra ele. Então os discípulos, eles têm esse poder de sacudir a poeira do pé, que significa dizer àqueles que não escutam a palavra: nós lavamos as nossas mãos, nós fizemos a nossa parte, mas vós não os escutastes. Então esses que não escutam a palavra, que têm o coração duro, serão julgados pelo próprio Senhor. E os discípulos, onde eles passavam, diz o Evangelho, que eles curavam e que eles expulsavam os demônios e curavam os doentes. Nós, irmãos, como discípulos do Senhor, temos este poder de onde passarmos, curar os doentes, rezar pela cura dos doentes, para que se levantem de seus leitos, para que esta febre que os domina, que quer matar o corpo, desapareça, para que essas doenças que estão no seu corpo desapareçam. E se nós oramos com propriedade de filhos de Deus, crendo, ordenando que essas doenças vão embora, elas vão embora. Tantos casos que eu já acompanhei, de pessoas que eu orei, doentes, e foram curadas, de tumores, de câncer e tantas outras doenças. Quantos casos que eu vejo aqui na nossa igreja de Deus Pai, na missa de cura de nosso próprio fundador, Padre Eugênio Maria, serem curadas, levantar até de cadeira de rodas, porque o Senhor nos dá, como discípulos, este poder. Então, irmãos, eu quero vos convidar a realmente viver como discípulos, a seguir o Senhor e tomar posse dessas palavras que hoje o Senhor vos dá, que o Senhor nos dá, para que possamos assim abrir o nosso coração, caminhar na paz do Senhor, anunciando o Evangelho, trazendo o reino de Deus cada vez mais próximo de nós, para fazermos aquilo que o Senhor quer de nós fazermos, a sua vontade. E eu vos deixo neste momento a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz, para que ela possa conduzir a vossa família, a vossa semana na paz, e para que vós possais ser discípulos do Senhor, anunciando a palavra, curando, libertando, sendo instrumento de vida, para a glória do Senhor. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos desejo uma boa semana, permaneçam na paz.